Olá pessoal, então estamos de volta trazendo mais uma questão do nível 1 para a preparação das Olimpíadas de Matemática 2020. A questão de hoje é uma questão que trata do assunto números naturais. A questão fala o seguinte: uma mulher com idade menor do que 100 anos e um de seus netos completam anos no mesmo dia. Por 6 anos consecutivos, a idade da mulher era múltiplo da idade do neto. Determinar as idades da mulher e seu neto nesses 6 anos. Então vamos lá. A ideia da resolução é a seguinte: sejam MN as idades da mulher e do seu neto no primeiro dos 6 anos em que a idade da mulher é um múltiplo da idade do neto. Certo? Então estamos chamando de M a idade da mulher e N a idade do neto no primeiro daqueles 6 anos em que a idade dela era múltipla da idade dele. Então, seguindo com a solução, assim, as idades da mulher e do seu neto nos 6 anos consecutivos são expressos por, então, MN, que é no primeiro ano. Como os anos são consecutivos, o M passa a ser M mais 1 e o N passa a ser N mais 1. E assim sucessivamente, M mais 2, N mais 2, até que teremos no final M mais 5, N mais 5, certo? Então, durante os 6 anos consecutivos, em que a idade da mulher é um múltiplo da idade do neto, as idades são dadas por esses pares: MN no primeiro ano, M mais 1, N mais 1 no segundo ano, assim por diante, até que M mais 5, N mais 5 no último ano. Então, seguindo com a solução, o que é que nós vamos encontrar? Seguindo com a solução, nós vamos encontrar o seguinte: apenas para facilitar a nossa investigação, como a idade do neto durante 6 anos consecutivos são os números N, N mais 1, N mais 2 até N mais 5, vamos analisar o que ocorreria no caso em que N seja 1. Ou seja, no caso em que a idade do neto assumiria os seguintes valores: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então vamos analisar esse caso particular, que é o caso mais simples, em que a idade do neto no início era de 1 ano, tá certo? Então, nesse caso particular, o que é que nós podemos encontrar? Nesse caso, nós teríamos que 1 divide M, que é a idade da mulher, 2 divide M mais 1, que é a idade da mulher 1 ano após o início, 3 divide M mais 2, e assim sucessivamente até que 6 divide M mais 5, certo? Porque estamos considerando aquele período de 6 anos em que a idade da mulher é um múltiplo da idade do neto, o que é equivalente a dizer que a idade do neto é um divisor da idade da mulher. Assim, vamos ter o seguinte: como M mais 1 é divisível por 2, então M mais 1 vai ser 2 vezes T com T inteiro. Isso implica que M menos 1, que pode ser escrito como M mais 1 menos 2, vai ser 2t menos 2, colocando o 2 em evidência, vai ser 2 vezes t menos 1. Ou seja, 2 divide m menos 1. m menos 1 é divisível por 2. Seguindo com o mesmo raciocínio, 3 divide m mais 2. Então, m mais 2 é 3s com s inteiro. Portanto, m menos 1 pode ser escrito como sendo m mais 2 menos 3, só que m mais 2 é 3s, então fica 3s menos 3, colocamos o 3 em evidência, fica 3 vezes s menos 1, o que revela que 3 divide m menos 1, então m menos 1 é divisível por 3. Por outro lado, nós sabemos que 4 divide m mais 3, portanto m mais 3 é múltiplo de 4, é 4 vezes v com v inteiro. Então m menos 1 podemos agora escrever como sendo m mais 3 menos 4, só que m mais 3 é 4v, então fica 4v menos 4, pondo 4 em evidência, temos 4v menos 1. De modo
que nós concluímos que 4 divide m-1. Então, m-1 também é múltiplo de 4. Por fim, o 5 divide m mais 4. Então, m mais 4 é múltiplo de 5. M mais 4 pode ser escrito como sendo 5 vezes u com u inteiro. Seguindo essa condição, podemos escrever o m-1 como sendo m mais 4 menos 5, só que m mais 4 é 5 vezes u, então teremos 5 vezes u menos 5, pondo 5 em evidência, 5 vezes u menos 1, o que revela que 5 divide m menos 1. Tá certo? Ora, m-1, como nós acabamos de observar, é múltiplo de 2, de 3, 4 e 5. Sec m-1 é múltiplo do mmc, tá certo? De 2, 3, 4 e 5, que é exatamente 30. Então, m-1 vai ser múltiplo de 30. Como os únicos múltiplos positivos de 30 menores que 100, lembrando que a idade tanto da mulher quanto do neto é menor que 100, então os únicos múltiplos positivos de 30 menores que 100 são 30, 60 e 90, então temos 3 possibilidades a saber. Quais são as 3 possibilidades? A primeira possibilidade é que m-1 seja 30, ou seja, que m seja 31. Nesse caso, se o m for 31, então as idades da mulher e do respectivo neto seriam 31, 1, 32, 2, 33, 3, 34, 4, 35, 5 e 36, 6. Não é isso? Que as idades elas vão aumentando de 1 em 1, porque são 6 anos consecutivos. Só que nesse caso, essa lista ela não serve ao problema. Por que não serve ao problema? Porque se você observar, por exemplo, 34, 4, o 4 não divide 34. E, segundo o enunciado do problema, durante aqueles 6 anos consecutivos, a idade da mulher sempre foi um múltiplo da idade do neto. E 34 não é múltiplo de 4, então essa condição não satisfaz ao problema. Uma outra possibilidade seria que m-1 fosse 60, que é o próximo múltiplo de 30 menor que 100, o que levaria o m a ser 61. Nesse caso, teríamos o m seria 61, então teríamos 61, 1, 62, 2, 63, 3, 64, 4, 65, 5 e 66, 6. Tá certo? Perceba que nesse caso, essa lista satisfaz o problema, já que em cada um desses pares, a idade da mulher, que corresponde ao primeiro número, é sempre um múltiplo da idade do neto, que corresponde ao segundo número. Então, esses 6 pares satisfazem ao problema. Uma última possibilidade a ser investigada é o caso em que m-1 seria igual a 90, ou seja, o m seria 91. Nesse caso, os pares seriam 91, 1, 92, 2 até 96, 6. Só que nesse caso, esses pares também não satisfazem ao problema. Por exemplo, o par 94, 4, ele não satisfaz, já que 94 não é múltiplo de 4. E nós sabemos que os pares que satisfazem o problema são os pares em que a idade da mulher é um múltiplo da idade do neto. Portanto, nesse caso, essa coleção de pares não satisfaz o problema. Portanto, as idades da mulher e do seu neto, nos 6 anos consecutivos, são representados pelos seguintes pares ordenados: 61, 1, 62, 2, 63, 3, 64, 4, 65, 5 e 66, 6. Ok? Então, temos aí uma questão envolvendo a parte de números naturais, questão que não é fácil, uma questão bem delicada, especialmente para o nível